E vou começar descrevendo. Quero fazer aqui um apelo aos nobres colegas para a derrubada do veto presidencial em relação ao projeto 10.159 de 2018, que dispensa de reavaliação pericial a pessoa com HIV/AIDS, aposentada então por invalidez. Recebi documento do presidente da Articulação Nacional de Saúde e Direitos Humanos, senhor Renato da Mata, e é nesse sentido que eu faço o registro na tribuna. O HIV é considerado pelo INSS, em suas novas diretrizes para a HIV/AIDS, como uma doença crônico-degenerativa, pelo consenso de 2008 do Ministério da Saúde, ou seja, ela não regride, ela vive em constantes agravos. Quando a pessoa foi aposentada, a mesma já passou por longos anos de auxílio-doença, até que o perito concluiu que ela estava totalmente incapaz para o trabalho. A pessoa, quando começa o tratamento, a mesma deixa de transmitir o vírus e adquire uma melhor qualidade de vida. No entanto, o vírus, quando atacado pelos medicamentos, se refugiam em lugares do corpo, aqui chamamos de reservatórios, como o sistema nervoso central, provocando uma inflação crônica que o corpo tenta combater 24 horas por dia. Tal batalha gera um envelhecimento biológico de 10 a 15 anos. Muitas dessas pessoas aposentadas, há 15, 20 anos, foram, de repente, desaposentadas. Recebiam, em média, um salário mínimo. Qual é a empresa que vai contratar um cidadão como esse, em época de desemprego e recessão como estamos vivendo? Essas pessoas estavam bem na época em que foram aposentadas, porque com o seu salário mínimo, elas podiam se alimentar, pagar uma passagem para buscar os remédios, medicamentos, mas a partir do momento que eles perdem o benefício, vão se manter como? Senhor presidente, no documento da Articulação Nacional de Saúde e Direitos Humanos, há as seguintes indagações. O que custa mais caro? 30 a 70 dias de UTI ou um salário mínimo? Claro que é muito mais caro esse cidadão ir para uma UTI. E, infelizmente, em muitos e muitos casos, morre. Quanto custa uma nova infecção por HIV aos cofres públicos? Renato da Mata complementa, abro aspas, o impacto social é terrível. Nunca pensei que fosse viver para ver novamente o horror da AIDS, em ver pessoas em UTIs que são pele e osso, morrendo pela AIDS, pela falta de seus benefícios que lhe foram arrancados. O que o governo chama de economia, eu chamo, diz o Renato da Mata, de genocídio. Esse movimento lembra que entre direita e esquerda existe uma população no meio, que não tem nada a ver com esse debate ideológico, nem de esquerda, nem de direita, como é feito hoje no nosso Brasil. Ela só quer viver em paz, é ter seus direitos adquiridos, garantidos e, principalmente, ter direito a uma vida digna. Portanto, faço um apelo para que o Congresso Nacional derrube o veto presidencial, PL 10.159, de 2018, e faço um apelo ao presidente do Congresso que bote essa matéria em pauta para a apreciação dos congressistas. Ainda no tema da AIDS, o Movimento Nacional de Luta contra a AIDS, formado por redes, coletivos, organizações e ativistas, repudia o decreto número 9.795,
de maio de 2019, porque ele modifica a estrutura do Ministério da Saúde. Por meio desse decreto, o Departamento IST, AIDS e Hepatite Virais passa a se chamar Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis. Não se trata aqui apenas de uma questão de nomenclatura. É o fim do Programa Brasileiro de Combate à AIDS. Infelizmente, na prática, a extinção, extingue de maneira inaceitável um dos programas de AIDS mais importantes do mundo, que foi durante décadas e décadas referência internacional na luta contra a AIDS. Se não me engano, foi na época do ministro José Serra, que hoje é senador. Ele foi quem trabalhou para elaborar esse projeto, que é referência mundial. Mais do que um programa, esse decreto acaba com uma experiência democrática de governança de uma epidemia baseada na participação social e na intersetorialidade. Prova disso é que há pouco mais de um mês, nas reuniões da Comissão Nacional de IST, HIV, AIDS e Hepatite Virais e da Comissão Nacional de Articulação com Movimentos Sociais, absolutamente nada se falou sobre esse decreto. E nenhum esclarecimento foi prestado sobre suas potenciais consequências. O Programa Brasileiro de Resposta à AIDS foi durante décadas, repito, referência internacional na luta contra a AIDS. A relação única de combate e colaboração com uma sociedade pujante, sociedade civil essa, a decisão corajosa de oferecer tratamento antirretroviral universal e gratuito foi um avanço. A ousadia nas campanhas de prevenção fizeram a resposta brasileira ao HIV destaque em inúmeros fóruns internacionais e inspiraram outros países em desenvolvimento. Começou lá, na era Fernando Henrique, mas os outros governos todos mantiveram. Por isso, eu faço um apelo para que seja mantido. E aí, o governo teria que colaborar para que esse veto fosse, mediante um amplo acordo, derrubado. O marco simbólico de ter uma estrutura de governo voltada para o enfrentamento da AIDS é indicativo de fundamental importância no combate à epidemia. Por mais que se afirme que nada mudará, o que fica é a preocupação com uma doença que mata cerca de 12 mil pessoas por ano e que, longe de estar controlada, continua crescendo no Brasil e no mundo. Especialmente populações pauperizadas, estigmatizadas, já tradicionalmente excluídas e, com esse ato, se tornam mais invisíveis e desrespeitadas. A resposta ao HIV construída no Brasil não nasceu no dia para a noite. Foi uma construção de governos e governos e virou referência, lembro, para todo mundo. Para que mexer naquilo que está dando certo? Eu diria mais, ao contrário, foi uma conquista, foi conquistada por meio de mais de 3 décadas de luta diária das pessoas vivendo e convivendo com a HIV/AIDS, populações LGBT, negras, negros, brancos, brancas, homens, mulheres, pessoas trans, jovens e ativistas fizeram essa longa jornada para conquistar esse programa e que agora tudo indica que poderá desaparecer. Espero que o veto seja derrubado. Essa ação, extinguindo o programa brasileiro, é inadmissível e se insere
numa forma de pensar a sociedade que torna invisível qualquer existência que escape à limitadíssima perspectiva de um pensamento só, como se pobre, setores vulneráveis, aqueles que têm doenças terminais, não têm que ter tratamento e parece que a eles o destino é somente a morte. Podemos, com muito diálogo, mudar essa posição. Com certeza, poderíamos construir um caminho diferente, por não conseguir entender alguns que a vida é complexa e potente. O governo não pode, ao vetar essa matéria, ficar com o ônus para si do símbolo de alguém que não admite que a doença possa ser combatida, que não admite que a doença é física, mas ela pode ser mudada e salvarmos milhares e milhares de brasileiros. Contra a política de morte, diz o documento, gritamos: viva a vida, não a morte. Não nos calaremos frente ao fim do departamento que salvou, repete aqui, milhares e milhares de vidas. Pela manutenção do departamento de AIDS, nem um direito a menos. Eu li aqui, fiz alguns comentários, na verdade, um documento na íntegra, que é assinado pela Articulação Nacional de Luta contra a AIDS, pela Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS, Fórum da ONG AIDS do Estado de São Paulo, FOASP, Grupo de Apoio à Prevenção da AIDS do Rio Grande do Sul, GAPA, Grupo de Incentivo à Vida, GIV, Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV e AIDS, RNP mais Brasil. Senhor presidente, esse documento eu peço que fique nos anais da casa. Tive cuidado de ler na íntegra, fiz pequenos comentários a pedido, principalmente deste jovem militante que preside a Articulação Nacional de Saúde e Direitos Humanos, senhor Renato da Mata. Ele já esteve na UTI, e mesmo quando ele estava na UTI, ele estava por telefone trabalhando aqui, toda vez que podia, claro, desviando ali das enfermeiras, ele fazia contato com o gabinete, como é que está o projeto, pai? Eu dizia, está indo bem, vai ser aprovado. Quando ele se liberou do hospital, que na verdade ficou um período lá, ele veio para cá e fez corpo a corpo, na Câmara e Senado. E o projeto foi aprovado por unanimidade. E, infelizmente, agora foi vetado. Eu nunca me refiro, quando faço algum comentário, a nome de nenhuma pessoa. Se é para falar, eu falo de bem. Mas agora eu vou fazer um pedido ao presidente da República. Presidente Bolsonaro, veja com atenção, já houve diversas vezes aqui nessa casa que situação e oposição e o governo chegaram num acordo e a orientação foi para que o veto fosse vetado. Esse aqui é um veto que mexe, como eu digo, com a gente, com o coração, com a alma de cada um de nós, porque, de fato, atinge aquelas pessoas que já estão há anos aposentados com HIV/AIDS e, de repente, a doença não tem volta. Inclusive, os peritos têm dado a eles o direito, né? Então, para que fazer eles passar por todo esse calvário de ficar na mão de um perito, de outro perito, e não estou aqui fazendo crítica aos peritos, porque deram para eles o direito? A gente somente dissesse, aquele que está comprovado, aposentado por invalidez, com HIV/AIDS, ele não tem, porque essa doença, como diz o documento, ela não regride, ela pode estagnar e depois volta. Então esse é o apelo que eu faço ao presidente da República, que a gente faça um grande entendimento, Congresso e Executivo,
e que esse veto seja apreciado e seja rejeitado. Era isso.